Meu povo, eu passei as últimas semanas testando, estudando os novos recursos do Figma. Só que ao invés de eu só vir aqui e ficar mostrando essas ferramentas para vocês, eu resolvi aplicar nas minhas criações. E aí eu separei 3 dessas criações para estar compartilhando com vocês o que eu descobri desses recursos. E no final do vídeo eu vou passar uma visão geral do que eu mais gostei, do que eu ainda quero testar, e vou falar para vocês como que vocês podem estar explorando isso de uma forma mais inteligente, mais objetiva, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Mundo Figma. Para quem não me conhece, eu sou o Bruninho e você pode estar aqui se inscrevendo, curtindo, você pode estar comentando o que você quer aprender por aqui. Para mim, isso vale mais do que dinheiro. Não, dinheiro ainda vale muito mais. Bora lá ver aqui tudo que eu tô criando aqui já com as novidades do Figma. Começando aqui pelo post animado, no caso foi um carrossel, aqui é a capa de um carrossel, só que eu preferi fazer num card separado. Geralmente eu faço num card contínuo, né? Para quem me acompanha aqui sabe que eu gosto já de fazer tudo já num frame só. Nesse caso, como ainda estou explorando, né, os recursos de animação, eu preferi aqui já testar primeiro só num card, para não dar ruim, né? E aí, para mudar aqui para animação, depois que eu faço a animação, aqui, ó, antes de eu clicar, podem ver, ó, tem o Motion agora, que antes não tinha. Aqui agora tem a opção de Motion. Mas depois que eu faço a animação, o card que contém algo que está animado, aparece esse símbolo aqui em cima, ó, no frame, que se você clica, ele abre também o painel de Motion. E aí, quando eu dou play, né, para mostrar aqui a animação para vocês, olha só, acontece isso. Eu confesso que eu ia fazer algo simples. Eu ia fazer só um detalhe, mas aí eu me empolguei. Eu ia fazer só... acho que é um burro aqui, né? Era para ser um cavalo, mas no fim eu acho que é um burro. Era para fazer só ele movimentando aqui, né, o volante, como se estivesse dirigindo. Eu falei, ainda tá faltando algo para movimentar. Daí eu fui colocando as folhas, aí eu fiz aqui também a parte do mouse com a seta. Eu me empolguei demais, mas eu usei isso para testar também. E aí é o seguinte, para quem curte fazer animação nesse estilo, para estar postando no Instagram e tudo mais, o que eu recomendo, tá? A partir do que eu criei aqui. O melhor caminho aqui, que vocês vão conseguir fazer algo bacana, algo bonito e ao mesmo tempo funcional, é vocês primeiro compor o projeto sem pensar na animação. Então, no caso aqui, eu fui compondo, fui recortando, fui gerando a imagem. Eu estou utilizando muito o ChatGPT para gerar a imagem, porque tá uma qualidade muito bacana. Beleza, terminei de compor. Aí sim, eu fui pensando, o que será que dá para eu animar? Por exemplo, se vocês forem ver aqui, ó, tá vendo que tá separado o cabelo dele? Eu utilizei até o próprio recurso aqui, ó, do Figma. Deixa eu ver aqui, ó, peraí, deixa eu ver se consigo pegar aqui a imagem dele. Eu utilizei até o próprio recurso do Figma para fazer isso. Qual recurso? Esse aqui, ó. Selecionar área, que é uma das novidades também que tem no Figma, né? Então, por exemplo, eu selecionei e cliquei para isolar. Então, se no caso, digamos que eu quisesse fazer essa animação com a boca, então já, ó, tá? Fica a primeira dica aqui para vocês. Digamos que eu quero fazer alguma animação com a boca de ficar aumentando e diminuindo, sabe? Fazer uma ideia de movimento que ele estivesse balançando a boca. Eu faria nesse formato aqui, ó. Vamos fazer aqui já, ó. Vou selecionar tudo e aí vou colocar para isolar. Tá meio zoado aqui, tá? O jeito que eu selecionei, mas só para mostrar aqui para vocês também não vai mudar em nada, porque eu não vou aplicar isso aqui, não vou postar nada não. Ó lá, ó. ficou sem boca ali, mas tá aqui, ó. Olha só. Tá parecendo... Tô até medo disso aqui, hein? Aqueles labubu. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. Fica a dica aqui pra quem quiser fazer um design diferente, inovador. Fica a dica aqui pra vocês. Só dá os créditos ali. Falar, ó, ideia do... Não, melhor não. Fala que foi ideia de vocês. Eu me recuso a falar que isso aqui foi minha ideia. Tá? Então, ok. Falei aqui só da parte da animação, como que eu pensei para separar os elementos, tá? Mas voltando agora para a parte de animação, ó, aqui é da parte do volante foi isso e tudo mais, certo? Gente, a ideia aqui desse vídeo não é ficar focando tanto na parte do motion ou dos recursos em si.
né? É para vocês já pensar ali como que vocês podem estar aplicando isso em outros projetos, tá? Mas algo que pode ajudar vocês já a entender um raciocínio de como funciona aqui Opa, fugiu o nome, gente, perdão. O keyframe, pô. Keyframe, tá? Que são esses pontinhos. Muita gente não faz ideia de como que funciona a animação e é algo muito simples, fechou? Vamos lá, vou explicar pra vocês aqui, ó, rapidamente. Olha no meu olho aqui, ó. Pá, pá, pum. Olha no meu olho. Eu prometo que em 30 segundos você vai entender o que é um keyframe. Então, digamos que você tá aqui na tua casa e precisa pegar um Uber pra ir vamos pra Disney, né? Uber, bem pertinho. Então, o keyframe é você no ponto da tua casa, é um keyframe. A Disney é outro keyframe, beleza? Então, são pontos de ida onde eu quero ir daqui até a Disney. Então, aqui é um keyframe, eu, na minha casa. A Disney é outro keyframe. O caminho, percurso que eu vou fazer isso, se eu vou rápido, se eu vou devagar, se eu vou pegar um avião no meio do caminho, pegar navio, isso são os movimentos que eu vou fazer, que eu escolho fazer nessas animações. Isso que acaba sendo o motion, beleza? Então, tudo que tiver aqui, ó, vamos para a tela aqui de novo. Tudo que tiver aqui, ó, entre o keyframe, tá vendo que tem essas curvas, ó? É o que eu escolho fazer enquanto ele está no trajeto. Por isso que tem aqui, ó, se vocês forem ver, ó, easy out, easy in. Então, esse aqui é basicamente como se fosse, tô indo devagar e termino rápido, entendeu? Por exemplo, esse aqui, ó, acho que é esse aqui, se eu não me engano, que é como se eu tiver, tô indo, eu chego lá, mas opa, mudei de ideia, mudei de ideia de novo, volto. Então, tipo, desce uma quicadinha ali, como se fosse ioiô, sabe? Então, esses movimentos são o que acontece durante o percurso, ok? Isso, ó, só essa dica já valia o vídeo, né? Então já deixa o like se você gostou dessa dica, se finalmente entendeu o que é um keyframe. Perfeito? Pessoal, e com isso eu fiz as animações que eu apliquei. O cabelo voando para dar a sensação aqui de que tem algo mexendo, como se fosse o vento. O volante aqui, ó, né? Volante, as folhas, eu usei 2 folhas, uma passando menor, outra maior. Aqui, ó, essa opção, para vocês terem uma noção, não é uma única animação. Então, é uma animação do shader, né? Tipo, a palavra aumentando, da seta indo para baixo. Então, aqui foi um conjunto, tá, de animação para fazer todo esse movimento. Beleza? Então, aqui ficou já bacana. Isso aqui me ajudou muito ali a fazer a minha postagem, né? E se vocês podem até ver aqui, ó, 3 efeitos Free Shader, né? Foi até para mostrar 3 recursos, 3 efeitos, né, dos novos recursos do Figma. Então, no caso ali no restante do carrossel, depois dê uma olhadinha lá no meu Instagram, não vou ficar perdendo tempo aqui nisso. Eu mostrei esses efeitos, que inclusive um deles eu apliquei aqui, isso aqui eu vou mostrar aqui na próxima, tá? No próximo projeto para vocês, porque tem essa mesma aplicação nele, fechou? Então, ó, vamos lá. Que aqui o próximo é na minha capa de área de membros. Eu tô melhorando a experiência, tô gravando aulas novas. O foco aqui nesse caso vai ser a edição na parte do shader. Não apliquei efeito motion aqui. Então, como que eu apliquei? Tá vendo que eu vou colocar a imagem sem o efeito aqui, ó. Peraí. Eita. Eu trouxe cadê? Tá aqui, ó. Foi no astronauta, não foi aqui não. Aqui foi em outra aplicação que eu fiz. Então, ó, no astronauta, vou puxar uma pra cá, vou puxar 2. Uma eu vou deixar sem e outra com. O que é legal desse efeito bloom? Tá, antes de tudo, o que é esse shader? São efeitos novos que você pode aplicar agora para fazer, que vai te ajudar a fazer um tratamento de imagem, uma manipulação, até para aplicar os efeitos motion. Dá para utilizar de muita forma. Depois eu vou fazer um vídeo só dos shaders. Não só mostrando eles, mas explorando eles em algum projeto, tá? Prometo que eu vou fazer isso. E o que eu apliquei foi esse bloom. Antes disso, deixa eu mostrar aqui, ó, Effects, onde que ele tá, ó. Shader, ó, aqui tá como beta, mas acredito já esteja disponível para todo mundo esse shader, perfeito? E aí vocês vão ver que tem vários recursos. Então vão com calma, entendam o que cada um faz, não vão metendo louco e não sabendo como usar isso aqui nos projetos reais, né? Muita gente sabe que tem ali os recursos, mas não sabe como usar. Eu sou muito assim, eu fico fuçando ali, fico um tempão só no único recurso, às vezes nem testei o outro, mas pelo menos eu sei aplicar bem o que eu descobri,
tá? Então, vamos por esse caminho, aproveita já o que eu tô falando por aqui, já para fazer dessa forma, já vão testando, colocando a mão na massa, porque é desse jeito que a gente vai conseguindo evoluir, fechou? E aí, o que eu gostei, um dos que eu mais gostei, assim, para dar um efeito bacana de iluminação e imagem é este Bloom, ó. Gravem este nome, Bloom, 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 perfeito? Por que ele é legal? Vou clicar nele, ó. Tá, cliquei aqui, deixa eu ver se acontece, ó. Já deu uma mudada quase de nada, tá? Passou despercebido. Mas o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou aumentar, ó, a intensidade da luz. Deixa eu jogar aqui na imagem que vocês vão ver melhor a diferença. Vocês estão vendo que eu posso ajustar aqui, ó, a iluminação. Então, por exemplo, eu posso colocar mais intensidade. Olha só. Antes, para eu fazer esse efeito, gente, eu tinha que fazer um efeito de máscara, jogar um hover, um light por cima. Era muito chato para fazer isso aqui. Tanto que eu acho que tem até vídeo ensinando a fazer iluminação. Agora, não. Eu só clico no Bloom, vou ajeitando aqui, ó. Tanto que eu joguei aqui, ó, um tom de laranja aqui, ó. Tá? Posso até mudar, ó. Jogar mais pro vermelho. Vou mudar pro amarelo aqui, ó, pra vocês verem a diferença, ó. Deixar um tom nada a ver. Até porque tá duplicado esse arquivo, então não tem problema. Eu posso, ó, mudando aqui, eu posso jogar uma vinheta. Vamos colocar aqui, ó, vamos aplicar do zero, ó, nessa imagem aqui do background, nesse planeta, ó. Vamos lá, Effects, Shader, Bloom. E aí, ó, vou aumentar a intensidade. Olha como que aumenta ali, ó, o brilho. Só cuide para não exagerar muito, senão ficar feio, tá? Senão ficar algo que era para ser, para dar um charme e piora. Olha só. Lembra que tava meio branco aqui, ó? Ó, deixando mais um tom, adicionando cor. Até se eu quiser aplicar uma outra cor, um outro estilo. Então, olha que bacana isso, pessoal. Por isso que eu digo, talvez se eu estivesse mostrando para vocês um monte de coisa aqui, ó, a ferramenta, tal, vocês não iam fazer ideia de como aplicar isso. Então, olhando assim, você já consegue ter uma noção. Imagino que você deve estar pensando agora no projeto que você vai aplicar, né? Se você pensou, me marca lá no Instagram, fala, ó, olha aqui, Bruninho, a partir do teu vídeo. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo e quiser compartilhar, fica à vontade, fechou? Que eu fico felizão de ver isso. Beleza. Aqui, então, né, foi outro efeito. Então, o restante aqui, não vou entrar muito nisso, que é mais uma edição. E aqui, a landing page, tá? Não tá no ar essa página aqui, nada. Mas eu quis testar um efeito, porque eu via o estilo assim de imagem, não tava nesse exagero, né? Até porque o final não vai ficar assim, isso aqui é só o início da animação. Eu vi no Twitter, no X no caso, eu uso muito, meu algoritmo joga muito landing page. E aí, tava um efeito nessa pegada. Eu gerei uma imagem nesse estilo, não lembro se foi no Midjourney ou no ChatGPT, mas eu quis testar aqui. Falei, isso aqui dá pra usar de uma forma bacana o Motion. Inclusive, apareceu algo aqui, ó. Isso vai ficar para outro vídeo, tá? Se vocês forem ver, tá vendo que apareceu um sinalzinho aqui, ó, de agentes? Esse vídeo aqui, que é o próximo vídeo que eu vou fazer, vai ser top, hein? Tá, só um spoiler. Voltando aqui, não vamos fugir. Aí, vou clicar aqui, ó, que nem isso que já falei pra vocês, na opção de Motion. Vou dar um espaço aqui pra ele dar um play. Olha só. O que eu apliquei de efeito aqui, ó? Os textos surgindo. A imagem, por que eu deixei bem exagerado? Só porque é teste também, tá, gente? Se fosse uma página real, não sei se eu deixaria nessa intensidade aqui, ó, nessa força aqui, ó. Sei lá, eu prefiro algo sutil, né? Mas aqui eu quis fazer bem exagerado mesmo. Mas olha que legal, pense você abrindo uma página, já iniciar assim, ó, o impacto que dá, né? E às vezes é um impacto que você já dá no início da página, na Hero aqui no caso, que já dá uma sensação diferente, já mostra né, que você é diferenciado ali, que você sabe fazer uns paranauê. E isso aqui faz muita diferença, gente, faz muita diferença. E aí você pode me perguntar assim, tá, mas e aí o programador? Né? Digamos que você não é um programador. Eu mesmo, tá? Aqui, ó, limpo as minhas mãos. eu tenho uma noção de programação no Framer, no Elementor, Webflow, mas eu não é o que eu gosto de fazer, tá? Às vezes até nas minhas páginas eu dou uma mexidinha ali no Framer, mas eu não gosto. Quem programa as páginas dos meus clientes e tudo mais, né? Eu tenho ali parceria com outros programadores. Só que eu sempre cuido do quê? De perguntar para eles se é possível fazer ali, né? O que eu tô criando. Só que neste caso, o Figma é uma ferramenta que ela se iniciou já pensado o quê? Em programadores, desenvolvedores, em UX, UI designers. Então, se tá aqui, eles já pensam nisso. Perfeito? E aí, se vocês forem ver, se a gente mudar aqui para o código,
eu clicar aqui, ó, tudo que eu clicar, podem ver aqui, ó, que já tem tudo já especificado, né? A parte do motion, beleza? Então, assim, ó, claro, se tiverem programadores aqui no meu vídeo, né? Poxa, eu tenho minha área aqui que eu mando bem, que eu entendo bem, mas tem outras áreas ali que eu posso estar falando alguma coisa errada ou outra. Então, se tiver algum programador que pode me corrigir ali, tá? No comentário. Gente, estou aberto que vocês fazem parte disso, viu? Mas especificações sempre ficam aqui de uma forma aqui muito mais prática para o programador vir aqui, ó, desenvolvedor olhar e saber como aplicar. Também é possível salvar, exportar às vezes como um vídeo, né, e adicionar como um vídeo ao invés da animação ali no código. E como que você exporta isso como vídeo? Vamos voltar ali agora para o post animado, porque eu até não falei, né, para vocês. Para exportar como vídeo, tem que estar aberto aqui o painel de Motion. E aí, vocês vão aqui, ó, para baixo, no Export, já está aqui. Tem a opção aqui, ó, de estático, né, tem um preview, então não vai estar animado, e a opção de ele ficar animado. E aí você escolhe o formato, né? Pode exportar como GIF também se quiser, mas no caso como vídeo eu prefiro ali MP4. Aqui o tamanho, vocês podem até aqui já escolher o formato, mas eu deixo num X geralmente, ele já fica bom. A qualidade, aqui a qualidade eu gosto de deixar no alto, tá? Recomendo que vocês façam isso. 60 FPS, o 30 FPS ele fica uma pegada ali meio que aquele vídeo mais vintage, sabe? Dá uma pegada ali mais vintage. Tanto que os vídeos quando eu gravo quando eu quero deixar um ar ali mais nessa pegada vintage, eu coloco uns 30 FPS. Mas eu prefiro, né, quando eu vou exportar um post, alguma coisa assim, eu prefiro ser em 60 FPS. E pronto, só clicar em exportar que você exporta ali. E o legal é que ele já mostra o tamanho aqui, ó, que vai estar o arquivo. Beleza? Gente, vocês fazendo isso, não tem erro, perfeito? E agora, para finalizar, é o seguinte, vou criar um arquivo com esse projeto aqui para vocês no Figma e deixar o link aqui. Deixar o link do curso também, lembrando que estou mudando de área de membros. E vou fazer algo melhor. Vocês viram que tem 3. Comentem aí qual desses outros dois vocês querem que eu compartilhe também. Se esse vídeo for bem, eu compartilho mais um. Se for muito bem engajado, eu compartilho tudo. Assim vocês ficam felizes, eu fico feliz e todo mundo fica feliz. Meio que para concluir aqui, primeiro, os shaders são muito bons para edição, para manipular uma imagem, para um tratamento de imagem, você adicionar uma iluminação. Por exemplo, Bloom, não é só na imagem que você pode colocar num efeito de texto. E a parte de IA do Figma Make, eu estou testando bastante. Do mesmo jeito que eu testei esses novos recursos, eu estou fazendo muito teste com o Figma Make e tem muita coisa para mostrar para vocês. Tem os agentes. Para quem já utilizou o Figma Make, você vai fazer essa mesma função, só que no canvas do Figma, na área de criação, na área de design. Então vai ter um processo muito mais legal. Por que eu não vim aqui já enchendo vocês de vídeo? Porque eu gosto de testar com coisas que dão certo, ver o que dá certo, o que não dá muito certo, o que fica legal, o que não fica. Assim vocês já conseguem ter um filtro legal. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam, comentem para eu saber. Porque eu sabendo que vocês curtiram esse formato, estão gostando desse estilo, eu vou continuar trazendo mais vídeos assim. Ah, Bruninho, tá muito comprido, tá muito curto, tá muito longo, pode falar. Mas, gente, crítica construtiva também, tá? Porque reclamar, pô, às vezes não me ajuda em nada. Crítica construtiva me ajuda muito, tá trazendo um vídeo melhor aqui pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham ficado até o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não vamos parar. Vamos pra cima. Valeu. 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 Yeah. Nessa hora eu fico torcendo pra não ter mais ninguém vendo. Mas sempre tem uns doidos que nem eu que fica até o final. Quem ficou até o final, comenta aí pra eu saber. Quem que são os malucos que ficam até o final do vídeo. Ai, ai. Valeu, gente. Um abraço.